Olá, pessoal. Então, continuando aqui com o nosso curso, né, de PostgreSQL, vamos para a nossa segunda aula. O foco da nossa aula de hoje são os operadores de busca por textos, os operadores like e highlight, certo? Então, aqui tem um pequeno slide, né? Na descrição do vídeo, quando esses slides estiverem todos prontos, eu vou disponibilizar o link para esse PDF também, certo? E aí vamos para a nossa aula de hoje. É uma aula um pouco mais rápida, né? Então, comparando textos com like. O que é isso? Né, vamos ler aqui a descrição. Diferente do operador igual, que busca por uma correspondência exata em um campo da tabela, como vimos na aula passada, o operador like ele possibilita buscar por termos, ou seja, somente por uma parte do texto. Textos que começam com a letra tal, textos que no meio tem a palavra X, né? Pode ser no início, no meio e no fim da palavra. Parte de uma palavra ou até mesmo por uma palavra com a quantidade específicas de letras. Então, o like ele vai permitir uma maior flexibilidade nas nossas buscas, né. Para isso, ele conta com 2 caracteres especiais, ou caracteres coringas, como algumas pessoas costumam chamar. Eles são usados para ajudar na filtragem. Esses caracteres são a porcentagem e o underline, né, o underscore. O A porcentagem, ele substitui uma sequência de caracteres. Como assim? No próximo slide aqui eu vou dar um exemplo. E o underline, ele substitui um caractere específico por qualquer letra que você queira procurar. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Eu quero filtrar todas as strings que começam com a letra A. Para isso, eu uso o caractere especial porcentagem. Porque é como se eu dissesse: procure por qualquer texto que comece com a letra A. E depois, não importa quais palavras venham, quais letras venham, nem quantas letras venham. Por isso que a porcentagem, ele substitui uma sequência de letras. Você diz que quer que comece com a letra A, porém depois pode vir qualquer letra em qualquer quantidade. Esse exemplo aqui, por exemplo, eu estou dizendo: busque por qualquer string que não importa como comece, desde que no final tenha a letra A. Esse terceiro exemplo vai buscar pela letra A em qualquer lugar da string, não importa se no começo, no meio ou no final. Tendo a letra A, ele vai mostrar. Diferente do caractere underline, né, do caractere especial underline. Ele está dizendo o que aqui? Busque por qualquer string que tenha apenas 2 caracteres, o A no começo, e depois qualquer caractere. Não importa ele qual seja, né, você vê que depois tem um underline. O underline diz: "Ó, pode vir aqui qualquer caractere, pode vir um zero, um espaço, nada, não importa". Aqui é a mesma coisa ao contrário, né, um caractere, né, uma string que tem apenas 2 caracteres, onde o primeiro não importa qual seja, desde que o último seja A. Temos mais alguns exemplos, né. Eh, Aqui eu esqueci de mudar o texto, né. Nesse caso aqui seriam todas as strings que tenham 3 caracteres, sendo que o do meio é A, e aí eu consigo misturar os 2, né. Esse exemplo aqui eu uso os 2 operadores. E o que é que ele diz? Procure por qualquer caractere que a penúltima letra seja A, né. Como assim? Ele pode começar com qualquer caractere, não importa qual seja, nem em qual quantidade, desde que venha o A e depois venha outro que também não importa qual seja, ou seja, todos os caracteres que a penúltima letra seja A. Nesse caso aqui, todos os caracteres cuja segunda letra seja A. Nesse outro exemplo, é uma string que tenha pelo exatos 3 caracteres, né, 1, 2, 3, e essa última strings que tenham pelo menos 2 caracteres, ou seja, tem 2 que eu não sei quais são e depois pode vir o que você quiser. Eu sei que eu estou falando um pouco rápido, é porque a ideia daqui é que nós consigamos testar, né, e para isso vamos aqui para o nosso PGAdmin. Então, primeiro vamos relembrar a aula passada, selecionando todos todas as colunas,
da tabela funcionários. Simples, né? Vimos já na aula passada a criação dessa tabela, que elas estão dentro de um esquema simples. Dentro do esquema simples tem a tabela funcionários, né? Vou buscar aqui e ele trouxe todos. E agora eu consigo brincar com o texto. Na aula passada nós fazíamos o quê? Onde o nome, por exemplo, seja igual a Ana Souza. Ele vai buscar aqui somente a nossa primeira pessoa, né? Que tem o nome de Ana Souza. Mas por que que eu não posso usar o igual, professor? Porque o igual, eu vou fazer o seguinte agora, ó. Busque por qualquer pessoa que o nome seja igual a Ana. Ele vai retornar o que para gente? Nada. Porque ninguém tem um nome só de Ana. A única que tem o nome de Ana Souza, né? Então, esse nome não é uma correspondência exata. E aí que entra o operador like. Ele funciona da seguinte maneira: procure por, procure todas as colunas da tabela funcionários onde o nome like Ana porcentagem, por exemplo, Ana qualquer coisa, né? Ele vai achar Ana Souza. Por quê? Porque ele procurou onde os 3 primeiros caracteres são A maiúsculo, N e A minúsculo, né, Ana, e depois não importa o que venha, daí vem a porcentagem. Olha que legal, né? A mesma coisa se eu quiser procurar, por exemplo, se tem só alguém com a palavra Souza, eu posso vir aqui e fazer. Procure por um caractere que comece com qualquer coisa, desde que tenha sou, né, no caso aqui do Souza. Então, pode começar com qualquer coisa, desde que apareça o texto sou, e depois pode terminar com qualquer coisa, não importa o que seja. Eu tenho 2 Souzas aqui, ó, o Ana, a Ana Souza e o Ricardo Souza, né? Bem legal isso. Nesse caso aqui, eu queria mostrar também os que terminam com Z. Aliás, os que têm a penúltima letra Z. A mesma coisa que nós vimos lá no exemplo passado, né? Ah, como é que eu sei qual é a penúltima letra? Você vai escrever da seguinte maneira: procure por todas as colunas da tabela funcionários onde o nome começa com qualquer coisa, desde que depois venha um Z e depois venha qualquer outro caractere. Então, isso aqui quer dizer que a penúltima letra seja Z. Começa com qualquer texto, não importa a quantidade, desde que venha um Z e depois só mais uma letra, porque o underline, né, ele significa um caractere específico, né, não importa esse qual caractere seja. E aí eu tenho essas mesmas duas pessoas, a Ana Souza, porque Z é a penúltima, e o Ricardo Souza, porque Z é a penúltima letra, certo? Ah, vamos brincar aqui com o estado, que só tem 2 caracteres, né? Então eu quero buscar onde o estado, né, comece com R e depois venha qualquer letra, né? Como só tem 2, nós temos RJ e opa, esqueci do like aqui. Onde o estado seja like, né, como. O like também recebe esse nome porque em inglês, o like, apesar de você gostar, ele é usado como também, a palavra como, né? É alguém like a, sei lá, ele corre like a um leão, né, um lion. Então eu posso usar o like como sendo como, ele corre como um leão, né? Runs like a lion. Então o like é usado nesse sentido, né? Então, ó, ele buscou todos os estados onde a primeira letra é um R e depois não importa qual letra venha. Então, essa é a ideia do like. Porém, aqui nós temos um segundo detalhe, né? Antes de falar do próximo, eu queria mostrar uma outra coisa, né? Então, eu vou buscar aqui, ó, onde o nome, like, tem o Ana, né? Vamos buscar, por exemplo. Tem aqui o Ana. Em qualquer lugar da string, não importa. Ele vai buscar lá a nossa Ana. Ver se tem mais alguma Ana. Só tem essa. Eu também posso usar aquele operador da aula passada, o not.
Busque por todas as colunas da tabela funcionários onde o nome não é parecido com Ana. Ou seja, vai procurar todos menos o que cumpre essa condição aqui. Então, eu posso usar também o not like. Então, vai procurar todos, né, das 30 linhas, nós temos aqui 29. Todos menos a nossa Ana. Porém, esse operador ele tem um problema, que é o quê? Vou fazer essa mesma busca aqui, né? Vou buscar por todo mundo que começa aqui com a letra L, né? Então, busque por todos os funcionários onde o nome comece com L e depois, não importa quem venha, L porcentagem. E aí ele vai buscar, nós temos Lucas, Luana e Leonardo. Porém, aqui eu coloquei o L maiúsculo. Se eu colocar o L minúsculo, ele não vai achar ninguém. Por quê? Porque ninguém começa com L minúsculo. Porque o SQL, por padrão, ele é o que nós chamamos de case sensitive, ou seja, ele é sensível ao caso, ele é sensível a se a letra está maiúscula ou minúscula, certo? E aí que entra o nosso próximo operador, né? Que é o operador I like, né? Buscas com case insensitive, ou seja, insensíveis ao caso, vamos dizer assim, insensíveis se ela é maiúscula ou minúscula, né? É isso que nós chamamos de case insensitive. Para isso, basta você vir no seu operador e no lugar de usar o operador like, você usa o operador I like ou I like. E nós podemos entender como insensitive like, ou seja, um like funcionando case insensitive. E aí, nesse caso agora, quando eu rodar o mesmo comando, ele vai achar o Lucas, a Luana e o Leonardo. Por quê? Porque agora, mesmo que eu coloque o L minúsculo, ele vai entender como se aqui tudo estivesse minúsculo. Ele vai ignorar maiúsculos e minúsculos. É como se ele colocasse todo mundo minúsculo e agora você consegue fazer sua busca independentemente de no seu banco estar maiúsculo ou minúsculo. Então, é bem comum que nas buscas, principalmente em sites assim de compra, você use o I like. Até porque você, quando procura lá, você entra na Amazon da vida e coloca lá smartphone, você raramente coloca com S maiúsculo. Vai colocar smartphone do jeito que vem à cabeça, né? É S minúsculo mesmo. Então, normalmente, esse tipo de busca, eles usam o I like, né? Diferente de quando você quer procurar um termo específico em um texto escrito dessa maneira, com todos os maiúsculos, minúsculos, acentuação e por aí vai. Então, aí nós usamos o like. Mas, no geral, o I like é um operador bem usado, certo? Então, a ideia da aula de hoje era essa. A primeira aula ela é um pouco mais comprida, que tem as dicas. Nesses operadores básicos, as aulas vão ser assim, um pouco mais curtas, certo? Porém, tem algum momento que essas aulas vão voltar a ficar um pouco maiores, como por exemplo o group by, né? Quando nós formos trabalhar com os joins, com mais de uma tabela. Então a ideia é que aí você comece a deixar, as aulas vão ficar um pouco mais longas, certo? Porque tem mais assunto. Nesses operadores mais simples, as aulas vão ser assim, curtinhas, né? Então, de novo, mesmo eu mostrando aqui, a ideia é que vocês baixem esse banco, né? Todos os bancos que forem sendo usados durante o curso, eles vão estar no GitHub, né? No meu GitHub pessoal. E aí vocês podem, eles não precisam nem baixar esse script, vocês podem só abrir direto do GitHub, copiar, né? Como vimos na primeira aula, clicar aqui no banco, clicar aqui no Query Tool e vocês podem simplesmente colar o script SQL aqui e rodar, certo? E aí vocês vão conseguir testar as suas consultas em casa, quem estiver usando para aprender, né? Então a ideia da aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.